Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Terapia Manual de Sucesso. Nesse programa você vai aprender como se tornar um profissional de terapias manuais de sucesso, como se tornar uma referência dentro do assunto. Sou Cíntia Manabe, criadora do método Manabe Terapêutico, fundadora da clínica Manabe Terapia Oriental, e eu ensino profissionais de terapias manuais a resolver a dor nas costas do cliente com menos de 5 sessões e a conquistarem a agenda cheia que sempre sonharam. Quando eu digo terapeutas manuais, estou falando com aqueles que amam trabalhar com terapias manuais, aqueles que amam cuidar dos seus clientes, dos seus pacientes. Então, estou falando aqui com os massoterapeutas, fisioterapeutas, quiropraxistas, acupunturistas, os educadores físicos que amam as terapias manuais, como também os profissionais na área de enfermagem, os técnicos de enfermagem, enfermeiros, que amam as terapias manuais e amam cuidar de seus pacientes. E hoje eu vou falar aqui para você sobre o que as pesquisas e as publicações dizem a respeito da dor nas costas. E eu vejo muitos profissionais com poucos clientes para atender. E como o número de clientes com dor nas costas é muito alto, e eu tenho recebido muitas mensagens me pedindo indicação de profissionais que tratam a dor nas costas, estou recebendo as mensagens de Brasília, de Salvador, de Fortaleza, entre outros estados também. Pessoal, os clientes que estão precisando de nós são muitos, então fiquem atentos. E se você ainda não tem o número de clientes que você quer atender, então eu vou te mostrar o que as notícias e as pesquisas estão dizendo a respeito desse assunto de dor nas costas, né? E também hoje eu vou te passar algumas orientações do que você pode fazer dentro do seu atendimento. Isto não é uma aula de massagem, eu estou falando para você como você se tornar um profissional de terapia manual de sucesso. Então, se você ainda tem poucos clientes para atender, você precisa acompanhar o que está acontecendo aqui dentro do Brasil, fora do Brasil. Quando você se torna uma oportunidade, o cliente vem até você, você não precisa ir atrás do cliente. E quando a gente se torna uma referência dentro de um assunto, quando você se torna muito bom em algo que você faz, isso te permite uma agenda cheia o ano todo. E eu até tenho conversado com alguns amigos de profissão, e tem duas pessoas que eu conversei muito recentemente, e eles estão com a agenda bombando, né? Eles têm falado para mim que a agenda tá com 2 meses de fila de espera. Na verdade, eu até dei risada porque eles falaram assim: ai, Cintia, eu tô querendo mesmo umas férias, eu tô precisando de férias. Então, eles estão tendo clientes para atender, mas eles são muito bons mesmo para tratar a parte de coluna, a parte de dor nas costas, né? Então, é muito importante que a gente se torne uma referência dentro de algum assunto. Mas você pode pensar que, será que eu ser um terapeuta manual, né, onde o meu foco seja a dor nas costas, será que isso me permite uma agenda cheia, né? Então é por isso que você tem que se manter informado, precisa acompanhar aí o que está acontecendo dentro e fora do Brasil. E também, de repente, você pode pensar assim, mas os pacientes, os clientes, eles vêm me procurar por diversas queixas, né? E aí, isso é verdade, eu concordo sim com você. Eu também atendo pacientes que vêm me procurar por queixas diversas, mas é fato que quando a gente é referência dentro de um assunto, o que acontece? Você vai estreitando as suas práticas e os conhecimentos dentro daquele assunto, mas o ser humano, quando a gente está falando de terapia manual, o ser humano ele é um todo, né? E quando a gente vai tratar, não tem como a gente olhar o todo e não conseguir se aprofundar em outras queixas também, porque está tudo ligado, está tudo muito um depende do outro, um influencia no outro. Então, quando você se torna uma referência dentro de um assunto, você acaba aprofundando seus conhecimentos em prática e práticas em outros assuntos. Isso é inevitável, né? Porque a gente não está falando de um corpo que funciona aqui, separado daqui, né? E separado daqui, não. O corpo, ele funciona como um todo também. Então, dentro da minha carreira,
eu percebi que quanto mais eu fui estreitando as minhas práticas e os meus conhecimentos para que eu me tornasse referência em algum assunto, né? Realmente foi quando eu estreitei que a minha agenda realmente deu um boom, porque as pessoas acabam falando, procura por ela, porque ela resolve isso, né? Então, mas isso não impediu que eu não me tornasse uma terapeuta que entregasse um melhor resultado dentro de outros assuntos também. E quando a gente está falando de dor nas costas, as costas, ela é uma parte do corpo que a coluna, ela inerva o corpo todo, né? Todo o corpo, a gente tem as inervações para o funcionamento, para os movimentos do corpo, tudo saindo ali da coluna. Então, a gente acaba tendo que olhar para o todo mesmo do cliente, porque se a gente não olha para o todo, não tem como entregar um resultado muito bom, né? Então, a gente precisa pensar num resultado que de fato transforme, que ajude muito, que impacte a vida do seu cliente, né? Porque além de entregar aquilo que ele veio procurar, quando você entrega algo a mais, realmente, eu falo, é onde acontece a magia da relação do cliente e terapeuta, né? Você percebe que ali o cliente, ele fica apaixonado pelo seu trabalho, ele cria uma admiração pelo seu trabalho, né? Então, vamos lá, pessoal. Então, agora eu vou fazer uma apresentação de slides, porque eu separei algumas publicações, algumas notícias, falando a respeito da dor nas costas, e eu vou mostrar para você. Aqui tem um noticiário do Jornal da USP, né, dizendo que a Organização Mundial da Saúde alerta que 80% da população já teve ou terá a dor na coluna. E aqui diz que a dor lombar é a segunda maior causa de ida dos pacientes aos consultórios médicos. E aqui o ortopedista diz que é preciso estar atento a sinais de alerta, como dor crônica e alterações de força e sensibilidade da perna, né? Aí tem um outro aqui da Globo News, dizendo aqui também da Organização Mundial da Saúde que 80% das pessoas vão sofrer com dor nas costas em alguma fase da vida. Aqui nesse outro aqui, do Hospital Aeroporto, dizendo sobre a dor nas costas, entenda o aumento durante a pandemia. Aí diz assim, a pesquisa no Google pelo termo dor nas costas teve crescimento de 76% desde o início da pandemia no Brasil, de acordo com o Google Trends. O Google Trends é uma ferramenta que, quando a gente digita ou qualquer pessoa procura pelo assunto, ele vai computando o número de pessoas que procuram por determinado assunto, né? Aqui, uma outra da Folha.uol, que diz que a queixa de dor nas costas aumentou na pandemia, né? Dizem os médicos. E a queixa de dor nas costas aumentou na pandemia, dizem os médicos, saiba as causas, né? Problema pode ser causado por mal postura e estresse, aí a reportagem desenvolve em função desse assunto algumas das causas de dor nas costas, né? Aí aqui nós temos um outro aqui, o Drauzio Varela, né, o médico, dizendo que a dor nas costas é a doença que mais afasta trabalhadores no Brasil. A Organização Mundial da Saúde estima que até 2020 torne-se a principal doença incapacitante em todo o mundo, né? Aí, gente, olha só, né? Tá dizendo que afasta os trabalhadores do trabalho, né? Não permite que as pessoas consigam atuar, fazer o seu trabalho, né? Pela dor nas costas. Então, vejam só, quando a gente consegue colaborar, a gente acaba colaborando com o nosso país, com a economia do país, com a qualidade de vida do nosso cliente, né? Então, olha a importância desse assunto. E aqui na R7 diz assim, quase metade dos brasileiros sofrem com dor nas costas. E aqui no Hospital Infantil Sabará, dizendo que a dor nas costas ocorre comumente em crianças e adolescentes, afetando até 50% das crianças até a idade de 18 a 20 anos. Ou seja, gente, dor nas costas é em crianças, em adulto, é em idosos. Se vocês pesquisarem sobre dor nas costas em idosos, é um número muito alto também desse público. Ou seja, não tem idade, né? Dor nas costas é uma queixa que tanto criança, como adulto, como idoso, homem, mulher, né?
em todos os aspectos, a gente tem muitos mesmo, muitos clientes, muitos pacientes com dor nas costas e precisando de nós. E aqui, no paranashop.com, diz que cresce o número de brasileiros com dor nas costas. Especialistas em neurologia e ortopedia do Pilar Hospital ressaltam a importância do tratamento para evitar que se torne um problema crônico. 8 a cada 10 brasileiros sofrem com dor nas costas. Por isso, gente, depois que eu passar esses noticiários, eu vou passar algumas coisas que você pode fazer dentro do seu atendimento, tá bom? E aqui, nesse Sapo Lifestyle, que é onde é como se fosse uma revista que tem diversos assuntos de saúde, de beleza, de política, de economia, enfim. É como se fosse um jornal com todos os assuntos, né? Diz aqui, a Ordem dos Médicos dos Estados Unidos é clara e também aconselha que médicos e pacientes passem a optar pelo tratamento não farmacológico com calor superficial, massagem ou acupuntura em todos os casos de dor aguda na região lombar. O documento, que assina um conjunto de fortes recomendações para ortopedistas e clínicos gerais, baseia sua nova estratégia num conjunto de estudos clínicos que evidenciam cientificamente que as técnicas utilizadas pela medicina tradicional chinesa promovem o mesmo tipo de melhorias que a terapêutica medicamentosa, pelo que a utilização de medicamentos pode ser, em muitos casos, substituída por tratamentos não invasivos. Ou seja, gente, uma reportagem aqui onde diz que o nosso trabalho pode atuar dentro de um resultado como um medicamento, né? Com a vantagem que a gente não está colocando uma química dentro do corpo. E de verdade, gente, na prática, quando eu atendo cliente que travou coluna, que está com dor nas costas, muitos já estão à base de anti-inflamatório, de corticoide, e ainda assim, apresentam a dor. Então, olha a importância do nosso trabalho, né? A gente consegue ajudar muito. Por quê? Porque às vezes, mesmo tomando medicamento, o paciente, ele não melhora. Não estou menosprezando o medicamento, eu não sou contra medicamentos, eu sou contra o sofrimento do nosso paciente, do nosso cliente, e eu acho que dependendo do caso e dependendo do momento, o medicamento ele é fundamental, e o nosso trabalho em conjunto com o médico também eu acho fundamental, né? Mas é fato que em muitos casos, em muitas coisas, a gente consegue ajudar o nosso cliente de uma forma tão eficaz, dentro de uma terapêutica, que a gente consegue ajudar a não utilizar medicamentos, a gente consegue ajudar a dar melhores resultados ainda, né, do que a própria medicação. Então, eu achei bem interessante isso, porque é bem isso que eu vivo dentro da minha sala de atendimento. E aí, na Veja Saúde, diz assim, o que realmente funciona contra a dor nas costas, segundo Harvard. Um estudo da Universidade Norte-Americana atesta que a integração entre terapias físicas e psicológicas dão melhores resultados em tratamentos de dor crônica. Então, aqui, um estudo da Harvard dizendo que essa mescla de interação, né, de somar a terapia física com a parte psicológica dá melhor resultado em tratamento de dor crônica. E aqui, do lado, é a continuação desse noticiário da Veja Saúde, e diz assim, a revisão comprova que o que a neurociência demonstra, o cérebro e o corpo estão sempre conectados. E a dor é uma combinação de questões médicas, cognitivas, emocionais e ambientais. As estratégias para gerenciar a dor de forma eficaz devem abordar seu corpo e cérebro, integrando terapias físicas e psicológicas, como programas de restauração funcional e trabalhando com um psicólogo da dor, obter uma melhor compreensão da dor e tratar todos os fatores que contribuem para o seu desenvolvimento pode ser fortalecedor e curativos, né? Então, olha só, gente, para que a gente consiga entregar um resultado muito impactante e transformador para o nosso cliente, a gente tem que ter a visão, né, para o todo do paciente, mas a gente também tem que tratar o nosso paciente como um todo. É claro que em alguns casos a gente precisa
E eu acho maravilhoso esse trabalho de uma equipe multidisciplinar. Mas, dentro da nossa terapêutica, dentro de terapia manual, a gente precisa atuar dentro de todos os aspectos em relação àquela dor que o cliente apresenta, tá? Então, como após a pandemia, né, nós tivemos aí um aumento muito grande de clientes trabalhando de casa, trabalhando de home office, mas até mesmo aqueles que não estão de home office em casa, que estão trabalhando presencialmente nas empresas, são clientes que ficam muito tempo sentados, né? E é que nas empresas, às vezes, muitas delas já têm essa parte de trabalho, onde a empresa contrata profissionais da área de ergonomia, né? Para poder trabalhar melhor a postura desses funcionários. Mas quem trabalha em casa, às vezes, trabalha numa postura muito inadequada e essa parte também pode prejudicar muito e trazer a dor nas costas. Então, eu vou passar algumas orientações básicas aqui para você e que você pode passar para o seu cliente que trabalha de home office em casa, que fica muito tempo no computador, né? Então, uma coisa muito importante é que, para quem trabalha muito tempo no computador, né, que tenha os pés apoiados no chão, ou se não, os pés apoiados em algum apoio, né? Então, pega aí uma caneta e um papel, caso você não dê nenhuma orientação em relação ao trabalho de home office, em relação à postura, né, que o seu cliente fica ali sentado em frente ao notebook. Então, pega um papel e uma caneta e vai anotando essas orientações, porque você pode passar para o seu cliente, tá bom? Então, aí a primeira orientação, bem básica, é para que o nosso cliente, ele fique com os pés apoiados no chão, né? Uma outra orientação que você pode dar a ele é para que ele coloque um apoio na lombar. Então pode pegar uma almofadinha, um travesseiro mais fino, bem molinho, onde ele coloque aqui no apoio da cadeira, nessa parte de baixo, apoiando a lombar, onde ele sinta que a coluna dele fica bem encaixadinha, fica bem apoiada, tá bom? Essa é uma outra orientação que você pode dar. E também, de acordo com a ergonomia, você pode orientar o seu cliente de ter uma distância de 45 a 70 centímetros de distância do monitor, tá bom? E a altura do monitor ligeiramente abaixo a altura dos olhos, aí num ângulo de 15 a 20 graus, tá? E evitar o excesso da luminosidade, né? Da luminosidade da tela do computador, né? Do monitor, tá bom? E a altura do mouse e do teclado na altura do cotovelo, né? Então, colocar o mouse e o teclado na altura do cotovelo e orientar o cliente que quando ele for fazer a digitação, que o punho dele aqui, ó, esteja esticado, né? Esteja reto, né? Que ele não faça esse movimento, que ele não digite assim, forçando o punho para baixo, numa flexão, né? Que ele digite com o punho aqui reto, tá bom? Então, você pode dar essa orientação para ele também. E também uma outra orientação, você pode sugerir que ele coloque o despertador do celular dele a despertar a cada 2 horas, né? E aí ele pode levantar a cada 2 horas, fazer uma caminhada, andar dentro da própria casa para sair da posição, para poder provocar um movimento no corpo. Pode fazer alguns alongamentos também. E aí o movimento, caminhar dentro de casa é muito importante. Por quê? Porque segundo a visão oriental, a gente, quando faz um movimento com o corpo, quando a gente faz uma atividade física, a gente não vai pedir para ele fazer atividade física, mas às vezes dá uma paradinha e andar dentro da própria casa, coloca o corpo em movimento, e esse movimento ajuda na circulação do qi, que é a energia aí do sangue também aí, que percorre por todo o corpo, tá bom? E pedir para o nosso cliente cuidar um pouquinho mais da alimentação, né? Porque às vezes muita demanda de trabalho, muitas horas de trabalho, acaba se alimentando mal. Lembrando você aí que essa utilização por muito tempo do computador, do celular, isso acaba sobrecarregando a visão, né? E aí a gente tem, dentro dos 12 canais principais, a gente tem o órgão, o fígado, né? Como responsável. Aí ele está relacionado com essa parte dos olhos, da visão. Então, você pode pedir para ele cuidar mais da alimentação, evitando frituras, gorduras, enlatados, envidrados, alimentos que têm corantes, aromatizantes, acidulantes, né? Esses alimentos mais
industrializados, né? Pedir para comer refeições, assim, mais daqueles alimentos que a gente encontrar na feira, como frutas, verduras, legumes, né? As carnes também, né? Então, pedir para ter uma alimentação aí mais saudável, né? Por quê? Porque com a alimentação ele pode deixar o fígado dele mais fortalecido, não só o fígado, como outros órgãos também, e aí isso vai acabar colaborando com a saúde dele também, né? E também, muito importante, se ele não pratica nenhuma atividade física, a gente fazer o incentivo para a prática de alguma atividade física, mas essa prática de atividade física, que seja alguma atividade física que faça sentido, né, para o nosso cliente, porque às vezes ele não gosta de fazer alguma coisa, então você perguntar para ele o que ele gosta de fazer, o que ele poderia fazer com mais prazer, com mais alegria, né, com mais vontade mesmo de ir à prática de alguma coisa, né? Então você vê o que é mais parecido não, mais próximo ao que ele gosta, tá bom? E lembrando que a atividade física nem mais nem menos para cada tipo de cliente, né? Então, se é um atleta, tudo bem, ele vai precisar de um treino mais forte de atividade física, mas se ele é um sedentário, então pode começar com pequenas coisas, como uma caminhada, não precisa começar com 1 hora de caminhada, de repente você pode sugerir que ele comece com 15 minutos, 20 minutos, uma vez por semana, depois pode ir aumentando, 2, 3, né, até fazer uma caminhada aí, quase todos os dias da semana e 1 hora, mas aí começa gradativo, né? É muito ruim quando a gente sugere alguma coisa muito distante daquilo que o nosso cliente precisa fazer, porque senão ele já acha aquilo tão distante dele e ele não vai ter motivação para começar, né? Então, você buscar uma atividade física alinhada com alegria, com prazer, com lazer de algo que ele gosta e começar gradativamente, tanto em tempo de duração dessa atividade física, como também em termos de frequência, quantas vezes na semana. Você vai começando gradativamente, vai incentivando que aos poucos ele vá aumentando, né? Conforme ele vai adquirindo um hábito, você vai aumentando a frequência e o tempo da prática também. Você pode orientá-lo, tá bom? E também uma coisa bacana é falar para o cliente, quando ele não estiver digitando alguma coisa, não estiver lendo alguma coisa no monitor, para ele virar a cadeira e não ficar olhando para a tela do monitor, né, no momento que ele estiver pensando, ou no momento que ele estiver refletindo, dando uma relaxada, não ficar ali com a visão ali totalmente focada ali no monitor, né? Ele desvia o olhar um pouquinho durante o dia aí do monitor, tá bom? E quero te lembrar que o trabalho sentado, parado, ele leva a uma fadiga, ele leva a quadros dolorosos e, de acordo com a visão oriental, isso leva a uma estagnação, né, da circulação do sangue, da circulação da energia. Então, muito importante para que a gente peça para que ele faça alguns momentos de pausa para que ele coloque o corpo em movimento, tá bom? E também você pode sugerir que ele utilize técnicas de relaxamento durante o dia, como dar uma paradinha para fazer uma meditação, né? Fazer a prática do ócio, que você pode pedir para que ele conte no relógio aí uns 5 minutos, que ele fique parado ali, sentado no sofá, fazendo absolutamente nada, né? A pessoa, quando está muito estressada, tem muita pressão, muita entrega de trabalho, ela fica tanto dentro daquele looping que ela nem consegue sair, né? E a prática do ócio é uma saída para fazer com que o cliente comece a adquirir hábitos para que ele possa ter essas pausas, né? Porque quem está muito acelerado, fica muito difícil você trazer o cliente para essas paradas, tá bom? E é muito bacana também ter uma rotatividade de tarefas, ou seja, né, para quem trabalha em casa e tem que fazer os serviços de casa também, então falar, olha, no momento que der, você lava uma loucinha, ou você vai colocar roupa para lavar na máquina, vai estender a roupa. Essas pausas de sair do computador e fazer movimentos com o corpo, mesmo que seja de alguma outra atividade que você faça, né?
E é até legal a gente levar essa consciência para o nosso cliente, porque às vezes ele até fica estressado, porque ainda tem o trabalho, ainda tem que fazer isso, fazer aquilo de casa. E aí você pode até dar consciência para ele, olha, às vezes eu sei que é muito estressante, tanta coisa para você fazer, mas veja, olha, existe um benefício disso, porque você ficar ali totalmente, o tempo todo, parado em frente ao computador, né? Isso causa uma fadiga, um cansaço no corpo, e isso leva a mais fraqueza muscular, e isso leva a uma estagnação da energia do seu sangue, né? E isso são fatores que colaboram para que você tenha quadros dolorosos, né? Apresente dores futuramente. Então, é bacana, assim, quando você tem aí uma rotatividade de diversidade de tarefas durante o dia, onde você movimenta o corpo de diferentes formas, né? Então, é legal a gente dar essa orientação também, tá bom? E é claro que depois da pandemia e durante a pandemia, a gente vivenciou, né? E a gente está vivenciando momentos com mudanças muito rápidas, né? Muita coisa acontecendo muito rápido no mundo. E é fato que a gente tem aí muitos quadros de clientes com dor nas costas por questões emocionais, né? E por questões emocionais especificamente, falando de medo e insegurança, né? É claro que todo ser humano tem os seus medos, tem as suas inseguranças, a diferença é que uns lidam melhor, outros lidam não tão bem assim com seus medos e com as suas inseguranças. E a gente sabe que o medo ele pode paralisar, né? Pode fazer com que um ser humano não saia do lugar, né? Não vá adiante com os seus projetos de vida, com os seus objetivos, com os seus ideais. E realmente a pandemia deixou a gente muito com medo, muito inseguro, muito ansioso com o futuro, né? E aí a gente vivendo um momento aí de mundo também, quando a gente pode falar de pandemia, pós-pandemia e outros assuntos fora disso também, acaba gerando muito medo, muita insegurança dentro de nós mesmos ou até mesmo dos nossos clientes. Então, você sabe que uma das raízes de dor nas costas pode ser por problema emocional e pode ser devido ao medo e à insegurança, né? Então, vamos ajudar os nossos clientes, vamos aí focar essa parte do medo e da insegurança para que as pessoas possam ter mais força de vontade de fazer as coisas, que possam ter mais coragem, mais ânimo, né? Então, você pode massagear dentro de shiatsu ou dentro de alguma outra massagem, você pode fortalecer o meridiano do rim, né? E lembrando que o meridiano do rim, ele tem o seu parzinho acopladinho, que é o meridiano da bexiga, né? A bexiga, então, o rim e a bexiga pertencem ao elemento água, dentro dos 5 elementos. Então, a gente pode fortalecer o rim e a bexiga, né? A bexiga também tem uma relação um pouquinho mais estreita com a parte de preocupação, apesar do baço também ter uma ligação com isso, mas é muito bacana trabalhar o meridiano do rim, da bexiga, quando a gente quer trabalhar preocupação também. Então, você pode aí massagear bastante o meridiano do rim, o meridiano da bexiga do seu cliente e fortalecer essa parte do rim, né? E aí você pode, por exemplo, utilizar pontos em tonificação para fortalecer a bexiga e o rim, por exemplo. Você pode usar o bexiga 23 associado com o ponto R3, que é o ponto do rim 3, com da bexiga número 23, né? Então você pode utilizar esses pontos também. Claro, tem outras combinações, tem outros pontos. Aqui eu estou dando um exemplo para você, mas esses pontos são muito bons, tá? Então, lembrar de você trabalhar aí com foco para massagear, desbloquear, colocar energia para circular dentro aí do meridiano do rim da bexiga, quando a gente quer ter um foco maior em relação ao sentimento do medo, da insegurança, né? Então, você pode aplicar isso no seu cliente também. E como eu te falei, né, além do medo, da insegurança, né, esse momento de pandemia, pós-pandemia e o momento atual, né, a gente vê que tem muitos clientes sofrendo aí de ansiedade. Então, para que você ajude, né, com mais foco em relação aos pacientes que você atende em relação à ansiedade, então aí uma dica muito importante, eu adoro massagear essa parte do cliente, do corpo do cliente,
quando a gente está falando de ansiedade. Então, você pode massagear o meridiano do coração, principalmente na parte que é do corpo, o meridiano do coração, principalmente na parte do cotovelo até o punho, né? A gente pode massagear bem, soltar bem a musculatura ali nessa região do antebraço do nosso cliente, que isso vai colaborar muito também para a ansiedade dele, né? E para que acalme a mente, a gente pode massagear aquele pontinho aqui no meio dos olhos, que é o ponto yin tan, né? Que é um ponto que acalma a mente, né? Para deixar a mente do cliente mais calma, mais tranquila, tá bom? Então, né, lembra que eu fiz a apresentação de slides, né, de notícias e de publicações e alguns especialistas, né, dizendo a importância aí dos pacientes de tratar as dores nas costas para que isso não vire um problema crônico, né? Eu até acrescentaria aqui que, além de virar um problema crônico, ter as recidivas, né? Recidivas é quando o paciente ele apresenta uma dor, a gente vai lá, trata e ele fica bom. E aí, em pouco tempo, ele tem uma recidiva, ele tem uma reincidência, ele vem e apresenta a mesma dor novamente, né? Então, a gente precisa orientar o nosso cliente para que ele não entre numa recidiva e também a gente trata para que ele não permita que essa dor vire uma dor crônica, né? Então, o que é mais importante quando a gente está falando de recidiva, em relação a uma dor, é muito importante que você oriente o seu cliente, né? E em relação ao que os especialistas falam, para que não vire um problema crônico, aí é muito da gente entregar realmente o resultado para que resolva aquilo e aquilo não acabe virando um problema crônico, né? Mas em relação a essas recidivas, o que é muito importante? É muito importante você avaliar cada cliente, avaliar o estilo de vida que ele tem, o quanto ele exige daquele corpo, para que você não oriente genericamente, né, o seu cliente. Então, por exemplo, uma orientação o que eu quero te explicar para que você entenda o que não é uma orientação genérica, né? Então, por exemplo, você fala assim para o seu paciente: é importante beber água todos os dias, é importante a prática da atividade física não todos os dias, mas que dependendo do cliente é importante todos os dias, dependendo não, né? Então, mas, por exemplo, prática de atividade física, beber mais água, né? Não fumar, enfim, essas são orientações que a gente sabe que beneficiam a saúde, mas que são genéricas, né? Quando eu falo para que a gente não dê somente essa orientação genérica, né? Olhando para cada cliente, é você olhar para aquele cliente, como é a saúde dele, o que ele faz com aquele corpo, o quanto ele exige daquele corpo, né? Então, vou te dar 2 exemplos totalmente opostos. Então, vamos supor o seu cliente, ele é um atleta e aí ele tem uma hérnia de disco lombar, e aí o nervo está ali inflamado, e aí o disco está pressionando o nervo, e aí está repercutindo no nervo ciático, irradiando dor para a perna, e você vai lá, trata ele, a dor melhora. E aí é muito importante que você oriente esse cliente, ele é um atleta, então muito importante falar, olha, importante que agora que você já consegue, né, fazer esses exercícios, então que você já retome com as suas atividades. Enquanto você não estiver mais preparado, não exija tanto do seu corpo, porque exigir do corpo mais daquilo que o corpo não está preparado vai fazer uma lesão, né? Então, muito importante você fortalecer o seu músculo, mas de uma forma que atenda a demanda do quanto você exige dele dentro da prática esportiva, né? Então, a gente faz uma orientação não genérica, uma orientação mais estreita, como, por exemplo, assim, o oposto disso, que é um cliente, vamos supor, com esse mesmo quadro de 2 hérnias na lombar, e aí ele é sedentário, né? Aí esse cliente não faz sentido ele ir para uma prática de atividade física, onde vai exigir muito dele, onde vai exigir muita carga de peso dentro dos exercícios. Ele pode ir para um exercício de muito menos força, de muito menos exigência do corpo dele. Por quê? Porque no dia a dia ele não é um atleta,
né? Então a gente tem que dar uma orientação assim mais sensata, de acordo com a realidade, de acordo com a saúde e de acordo com aquilo que aquele cliente exige, do quanto aquele cliente exige do corpo dele, tá bom? Então, se você ainda não tem muitos clientes para atender, né, eu quero que você lembre daquele slide que eu te mostrei, né, daquele noticiário que saiu na revista Veja Saúde, falando do que realmente funciona para dor nas costas, né, segundo Harvard, né, então é muito importante você lembrar disso, porque realmente existe vários fatores para que a gente tenha um sucesso dentro de tratar os pacientes com dor nas costas, com dor na coluna. Então, eu anotei aqui alguns pontos que eu vejo que é muito presente dentro do método que eu atuo, e por isso eu quero falar aqui para você, para que isso fique cada vez mais claro, para que realmente você possa entregar resultados para os seus clientes, mas resultados que sejam impactantes e mais transformadores na vida do seu cliente, né? Então, te lembrando que nesse noticiário da Veja Saúde falava sobre conectar cérebro e corpo. Realmente é impossível a gente fazer um trabalho onde a gente não conecte o cérebro com o corpo para que a gente possa entregar um resultado com uma qualidade de resultado muito melhor, né? Uma outra coisa que eu coloquei aqui para falar para você e que para mim é imprescindível é a relação da mente associada com o comportamento do nosso cliente, né? Então, a mente do nosso cliente relacionada ao comportamento que ele tem em relação a algo, isso vai impactar na saúde do nosso cliente também. E também coloquei aqui para você, para te lembrar que através do corpo, né? Através do corpo, a gente se comunica, né? E te lembrando que a comunicação ela pode ser verbal e ela pode ser não verbal. E te lembrando que o toque que a gente utiliza numa massagem, o toque também é uma ferramenta de uma comunicação não verbal também, né? E que o corpo, através do nosso toque, a gente consegue então se comunicar com o nosso cliente e atingir o emocional do nosso cliente através do toque, não só, mas também com o toque. O toque é uma ferramenta poderosíssima, onde a gente acaba conseguindo muita coisa com o nosso cliente, tendo muito ganho, muito resultado, né? Mas, segundo essa pesquisa, então, na pesquisa segundo Harvard, que saiu na Veja Saúde, eles falam da importância, né, do que realmente funciona para dor nas costas. E eu gostei muito do que eles disseram lá, porque vai muito de encontro com aquilo que eu penso, com aquilo que eu aplico dentro das minhas terapêuticas, porque realmente é o conjunto do todo, atuando dentro do todo do nosso cliente, que a gente acaba conseguindo realmente resultados mais potentes e não só pela potência do resultado, né, mas sim pelo impacto e pela transformação, que na verdade o que mais me deixa feliz é essa transformação que a gente acaba conseguindo na vida do nosso cliente, né? Então é isso, pessoal, é isso que eu tinha aqui para falar para você hoje. E, de novo, mais uma vez, e sempre vou agradecer a todos aqueles que estão entrando em contato comigo, que me mandam dúvidas, que me fazem perguntas e que me sugerem temas, né, para que eu possa construir temas de conteúdo para vocês. Então, agradeço demais e eu quero que todos fiquem muito à vontade de enviar as dúvidas, de enviar sugestões de temas de conteúdo para mim. Isso me ajuda demais a melhorar na qualidade dos conteúdos que eu apresento para você. Então, eu vou ficando hoje por aqui. Meu toque de abraço.